Nesta oportunidade, vamos apresentar um pouco a respeito do que chamamos de gestão estratégica de custos. Como podemos entender os termos que compõem esse conceito e algumas variáveis importantes nesse tipo de gestão. Este trabalho, que compõe a matéria de custos empresariais, ministrada pelo docente Samir Sayed, teve como autoria as alunas Camila Rigby Silva Pinto e Jéssica de Souza Celes, discentes do terceiro termo de administração da Universidade Federal de São Paulo. E o que é gestão? O termo gestão tem como significado o gerenciamento ou administração de uma entidade, com o objetivo principal de organização, crescimento e melhoria de resultados. Há diversos tipos de gestão, dentre eles a administrativa, que além da técnica de administrar, também utiliza outras técnicas como contabilidade, economia e direito para alcançar os objetivos necessários. A de pessoas é a gestão responsável pela organização da equipe envolvida, tornando possível obter melhores e mais rápidos resultados. A ambiental relaciona-se à sustentabilidade e ao planejamento correto dos recursos, para a obtenção dos resultados de maneira mais consciente e menos evasiva ao meio ambiente. A de projetos trata de um programa de medidas ou iniciativas para o desenvolvimento de produtos ou serviços. A gestão estratégica de custo pertence ao segmento da gestão administrativa, e é esta vertente que adotaremos para a compreensão geral do conceito. O que é estratégia? Muitos são os debates que envolvem o significado do termo estratégia, mas podemos simplificá-lo à arte de alcançar resultados, sempre preocupando-se com a maneira mais eficaz de obtê-los. A palavra estratégia tem origem grega e tinha sua aplicação, antigamente, apenas nas áreas militares. Logo, a gestão estratégica é uma forma de gerir uma entidade ou organização com foco estratégico em diversas áreas, acompanhando etapa por etapa até o alcance do objetivo final. Mas e os custos? Os custos são gastos relativos a bens ou serviços utilizados na produção de outros bens e serviços. Agora, unindo todos esses termos, temos: a gestão estratégica de custos integra uma parte importante da contabilidade gerencial e é uma ferramenta fundamental na tomada de decisões ligadas aos custos de produção de um bem ou na prestação de um serviço. Segundo Hansen e Molley, é o uso de custos para desenvolver e identificar estratégias superiores que produzirão uma vantagem competitiva. Ela tenta compreender onde a empresa estará amanhã diante de todas as variáveis que envolvem o ambiente empresarial. Já Prado enfatiza que sua finalidade principal é fornecer as informações de que as empresas necessitam para proporcionar valor, qualidade e oportunidade que os clientes desejam, buscando conhecer toda a cadeia de valor, desde a aquisição da matéria-prima até o consumidor final. A contabilidade de custos se diferencia da contabilidade geral, pois a contabilidade geral se baseia em dados que já aconteceram, do passado da empresa, e a de custos trabalha no planejamento dos custos da empresa, ou seja, no futuro. Apontando um pouco para o contexto histórico, antes dos anos 90, as empresas não se preocupavam com os custos de produção, pois, devido à alta inflação, os estoques eram remunerados.
Com a abertura dos mercados internos na década de 90, a vinda da concorrência de empresas estrangeiras, bem como a queda inflacionária advinda do Plano Real, fez com que se tornasse necessário um maior controle empresarial. Segundo Shank e Govindarajan, a questão estratégica de custos é resultado de 3 temas subjacentes tirados de literaturas especializadas em gestão de custo. Baseiam-se em análises das seguintes vertentes: cadeia de valor, posicionamento estratégico e direcionamento de custos. A cadeia de valor compõe-se de um conjunto de atividades criadoras de valores independentes, que vai da fonte da matéria-prima, passando pelos fornecedores, até serem entregues ao consumidor final. A capacidade de agregar valor a esta atividade em relação ao seu concorrente é o pilar da vantagem competitiva. Essas atividades podem ser classificadas como atividades meio ou de suporte e atividades fins ou primárias. De acordo com Carvalho e Laurindo, somam 9. As 4 atividades meio são infraestrutura empresarial, gerenciamento de recursos humanos, desenvolvimento de tecnologias e aquisição de consumo. E as 5 atividades fins são logística interna, operações, logística externa, marketing e vendas e, finalmente, prestação de serviço. Vamos ao planejamento estratégico. Segundo Oliveira, pode ser conceituado como um processo gerencial que possibilita aos administradores estabelecerem um rumo a ser seguido pela empresa, com vistas a obter um nível de melhoria contínua na relação da empresa com o seu ambiente. A formulação da estratégia deve ser baseada com o maior número de informações possíveis do mercado-alvo, para que com isso possibilite à empresa a formação do preço de venda que seja capaz de ser captado pelo seu público-alvo. A elaboração e implementação do planejamento estratégico deve passar por 4 fases distintas, sendo elas o diagnóstico estratégico, onde analisam-se a empresa como um todo, identificando a visão, o objetivo, a meta, a análise interna e externa e a análise de seus concorrentes. A missão da empresa, onde define-se a razão de ser da empresa, bem como seu posicionamento estratégico. Os instrumentos prescritivos e quantitativos, onde analisam-se todas as alternativas possíveis para que a empresa alcance os objetivos desejados. E, por fim, o controle e avaliação. Nesta fase, se faz a análise da estratégia escolhida. O controle deve ser feito através da comparação do desempenho da empresa no presente em relação à empresa antes da implementação da estratégia. Caso os resultados não sejam satisfatórios, a empresa deverá reformular a sua estratégia de modo que ela venha atender aos objetivos traçados. Uma estratégia bem elaborada propicia à empresa a capacidade de enfrentar o ambiente externo com maior eficácia. Ainda há a possibilidade de classificar as estratégias em de liderança no custo, de diferenciação e diferenciação focada. A estratégia de liderança no custo exige um esforço muito grande de toda a empresa, pois ela busca obter uma vantagem competitiva, oferecendo ao mercado suas mercadorias com custo mais baixo em relação ao seu concorrente. O foco é a minimização dos custos. A estratégia de diferenciação busca encontrar um equilíbrio entre a necessidade do cliente e quanto ele está disposto a pagar pela diferenciação oferecida no produto. E pode-se obter a diferenciação através do nível de serviço oferecido ao cliente ou até mesmo pela durabilidade oferecida pelo produto. E por fim, a estratégia de diferenciação focada, que se difere das outras duas, pois determina um nicho de mercado para atuar, utilizando-se de 2 enfoques, custo ou diferenciação.
Importante destacar que os riscos nesse tipo de estratégia são altos, pois a empresa para de trabalhar com este tipo de estratégia, optando por deixar de trabalhar com as outras duas. Qualquer das estratégias genéricas que a empresa escolha não está livre de riscos. Um dos riscos que a estratégia de diferenciação pode ter é o cliente não sentir a real diferença do produto em relação ao seu concorrente e não aceitar pagar o preço da diferenciação. Promover uma reengenharia dentro dos departamentos é muito importante, pois a eficiência e eficácia só poderão ser alcançadas se a empresa trabalhar na integração de diversas áreas que a compõem. Vale salientar que a tarefa da gestão estratégica de custos neste estágio é buscar reduzir custos, enquanto a empresa afirma no mercado seu posicionamento estratégico escolhido. Apresentando o último tema, os custos de uma empresa podem ser causados ou direcionados, sendo classificados como direcionadores estruturais ou direcionadores de execução. Os direcionadores estruturais podem ser divididos em escala, que define o quanto de investimento é necessário para a atividade de pesquisa de desenvolvimento, produção e marketing, escopo, que define o grau de integração vertical da empresa, sendo que o de escala define o grau de integração horizontal. A experiência, determinando o grau de experiência da empresa nas atividades executadas no presente. Tecnologia, descrevendo quais são as tecnologias utilizadas em cada fase da cadeia de valor da empresa. E complexidade, apontando a variedade de produtos ou serviços oferecidos pela empresa aos clientes. E os direcionadores de execução estão intimamente relacionados com o desempenho, e são aqueles determinantes na posição de custos de uma empresa que depende de sua capacidade de executar cada atividade de forma bem-sucedida. Para que fique mais claro o entendimento do que se trata a gestão estratégica de custos, apresentaremos 2 casos onde foi utilizado esse tipo de estratégia para a melhoria de obtenção de resultados. Estudo de caso 1. Para uma melhor compreensão de como a gestão estratégica de custos pode auxiliar empreendedores na tomada de decisões para benefício de seus negócios, apresentamos um estudo de caso realizado com a empresa Coimbra e Filhos Limitada, especializada em fabricar móveis sob encomenda para um grupo específico. Tal empresa está localizada no estado de Minas Gerais. O problema enfrentado pela empresa no decorrer dos anos está especialmente relacionada à baixa lucratividade, em decorrência da instabilidade dos preços dos insumos praticados de sua produção, com a apreensão de não ser competitivo o suficiente. A empresa deixou de acompanhar os altos preços de seus insumos de produção, o que dificultava os ajustes de preço de suas mercadorias. Para obter os resultados satisfatórios, ou seja, ter um lucro líquido maior do que o lucro bruto, foi implementado a gestão estratégica de custos por meio de uma empresa de consultoria no ano de 2005. Neste período, observou-se os seguintes fatos: os preços estavam defasados, a incorreta distribuição de capital, desperdício na execução de tarefas e serviços, ou seja, produção e montagem. Os aspectos apresentados ajudaram a delinear a gestão estratégica de custos. A partir deste ponto, as estratégias aplicadas para diminuir os custos durante o processo de produção foram: desenvolver um novo sistema na área de montagem. Será adotado um sistema de produção em linha. Neste novo sistema, não seria mais necessário um funcionário especializado para trabalhar no processo do começo ao fim. Agora,
é um funcionário em cada parte do processo produtivo. Este sistema de produção em linha dispensou 4 marceneiros, reduzindo o quadro de 42 para 38 funcionários. Esta decisão acarretou em uma redução salarial de R$ 760, em média. Modificação do gerenciamento de entrega e montagem dos serviços prestados. Está associado ao valor do produto o percentual de 15% que está relacionado à montagem. Devido a erros durante o processo de montagem, um percentual a mais de 8% era agregado ao processo. Para evitar este aumento, a solução adotada foi bem simples: enviar um marceneiro durante a montagem, uma vez que os funcionários enviados não eram qualificados. O quadro a seguir ilustra as alterações sucedidas no período de 4 meses, apresentando o antes e depois da aplicação da gestão estratégica de custos. Notamos, assim, um aumento considerável no lucro líquido do exercício. Estudo de caso 2. Relembrando o conceito apresentado até aqui, compreende-se que gestão estratégica de custos é uma ferramenta fundamental na tomada de decisão ligada ao custo da produção de um bem ou na prestação de um serviço. Apresentamos agora este conceito de gestão estratégica de custos aplicado em âmbito governamental. Observou-se que em outros países, como Estados Unidos, Canadá, Cuba e Singapura, dão aos exercícios físicos tanta atenção quanto ao ensino em salas de aula. Com base nestas experiências, o mesmo procedimento foi aplicado em uma escola com 350 alunos, localizada no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. O nome do projeto é Ginásio Experimental Olímpico. Para que este projeto fosse implementado, foi investido o valor de R$10 milhões. Constatou-se que para este projeto, o valor médio mensal de cada criança é de R$ 700, quase o dobro do valor investido pelo município em cada criança, que custa cerca de R$ 359 mensais. Observamos neste caso que a gestão estratégica de custo é de plena importância para averiguar se haverá possibilidade de dar continuidade ao projeto e, dentro de um contexto mais extenso, se poderá ser ampliado para outras escolas. Ao permitir que seja vislumbrado estratégias mais coesas a partir de históricos apresentados, permitindo, assim, ter uma maior eficácia nos pontos estabelecidos dentro do projeto. Quais são as dificuldades encontradas para a implementação da gestão estratégica de custos? Entendemos que hoje as empresas e indústrias apresentam uma extensa variedade de produtos cujo ciclo de vida é muito pequeno e os clientes, obviamente, apresentam um grau de exigência maior, não somente pelo preço, mas também pela qualidade do produto. Acrescentamos a este cenário um mercado repleto de alternativas. Com este cenário, é imprescindível que as empresas passem a minimizar os desperdícios. Schenck e Govindarajan nos ensina que a gestão estratégica de custos é uma análise de custos vista sob um contexto mais amplo, em que os elementos estratégicos tornam-se mais conscientes, explícitos e formais. Entendemos que as informações sobre os custos
serão utilizadas para aprimorar as estratégias, com o intuito de obter uma vantagem competitiva, de modo que permita à empresa ou indústria ter uma produção mais sustentável. Assim, a gestão estratégica de custos busca assimilar as causas do desperdício no processo de produção. Entendemos que existe uma ampla dificuldade em produzir e muitas empresas e indústrias não elaboram seus produtos sem depender de matérias-primas ou de produtos de terceiros. Analisar todos os processos e retirar os procedimentos que não agregam valor é uma busca incansável na gestão estratégica de custos. Os desafios encontrados na gestão estratégica de custo engloba manter a qualidade do produto oferecido, eliminando todos os processos que sejam desnecessários. Considerações finais. Concluímos que os estudos relativos à gestão estratégica de custos aplicado à produção é possível e que certamente trará resultados positivos, desde que ocorra uma participação ativa dos colaboradores da empresa e que seus gestores estejam dispostos a despender um tempo para analisar todos os processos de seus produtos. Observamos ainda que há poucos estudos aplicados em grandes empresas, abordando a gestão estratégica de custos como uma ferramenta. Entretanto, vislumbramos que este assunto é de suma importância e que estudos mais intensos e uma ampla exposição deste beneficiará muitas empresas a longo prazo.